para falar sobre sociologia, espiritismo e sociedade atual, para o dia 1º de fevereiro de 2022, o nosso querido amigo Ricardo Dib. Está franqueada a palavra com você, Dib. Obrigado. Mais boa noite a todos aí, né? Obrigado pelo espaço, né? Pelo convite. E para começar esse tema, ele é um tema assim muito rico, né? E tem algumas complexidades, né? Isso aí, na verdade, era para se fazer um seminário, né? É um tema que cabe um seminário, que cabe algo bem maior do que 20, 30 ou 40 minutos, né? Porque realmente é um tema bastante rico. E a sociologia, ela é uma da ciência ainda que não é muito bem compreendida pelas pessoas não sociólogas, né? Inclusive, veio sendo até desqualificada aí nos últimos anos, né? Como um conhecimento inútil, na verdade, né? Na boca de pessoas que realmente não compreendem, né? Eu acho assim, acho que quando a pessoa diz que um conhecimento não é útil é porque não compreende, né? Já que tiveram grandes mentes pensantes que criaram, né, vamos dizer assim, o pensar social que tomou bases de ciência, porque a sociologia é uma ciência, né? É uma das ciências sociais oficiais, né? Quando você faz um curso de ciências sociais, por exemplo, na UFBA, você tem 3 caminhos, né? A sociologia, a ciência política ou a antropologia, né? Mas, assim, o suprassumo é a sociologia. Normalmente a pessoa se torna sociólogo, porque, na verdade, das ciências sociais, ela é que mais abraça, né? Você tem elementos sempre na sociologia de antropologia, né? Que é o estudo histórico do ser, né? Do ser humano, do homem, né? Você tem também a abordagem de ciência política, né? Que é impossível pensar em sociedade sem política, impossível realmente, né? E você tem a abordagem das relações sociais, que é o foco principal, né? Eu, quando dava aula de sociologia, eu cheguei a dar aula de sociologia, até trabalhando como colega de nosso amigo Nilson aí lá no ISBA, né? Que ministrava aula lá para o segmento EJA, e eu também fazia aula de sociologia lá, né? E eu começava no primeiro ano com a parte básica, né, do que seria a compreensão da sociologia. Então, ó, sociologia basicamente é igual às 4 operações da matemática, né? Matemática, as 4 operações: mais, dividir, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, o básico da sociologia é você separar a sociedade em grupos sociais, para poder fazer um estudo isolado de cada grupo, para compreender o todo, né? E aí tem uma divisão bem básica que se chama os grupos primários, os grupos secundários e os grupos mistos, né? Seria o grupo de terceira ordem, que engloba tanto elementos do primário quanto do secundário. Então, o grupo primário são os grupos sociais em que as pessoas se unem por laços familiares, né? Laços afetivos, né? O primário é o grupo primeiro, a família, né? A primeira célula máter da sociedade, né? Então, por isso chama grupo primário. Então se inclui aí a família e os laços de pessoas mais próximas pela afetividade, os amigos mais próximos, toda aquela relação que é um sentimento familiar, mesmo que não tenha laço consanguíneo, laço biológico. Não é isso? Os grupos secundários são os grupos da sociedade fora do lar, né? São, podemos dizer que os colegas, né? E tudo mais. Olha, alguém está ligando pro meu telefone agora. Deixa eu desligar aqui, que faz barulho. Pense aí, uma operadora me ligando para me oferecer serviço no meio da explicação. Quem aguenta? São essas dificuldades de se gravar uma coisa com celular, né? Bom, então o grupo secundário engloba, né? Então as relações, vamos dizer assim, a grosso modo, fora de casa. Então, as pessoas que nós lidamos no ambiente de trabalho, por exemplo, né? No nosso ambiente de rua, vamos dizer assim, seria o grupo social. E os grupos mistos, né? Que, por exemplo, como bem, eu fui colega de trabalho de Nilson, mas eu tinha uma relação também próxima do familiar, Nilson é muito meu amigo, então
Eu tive uma relação social mista com ele, tanto primária quanto secundária. Né? Então, isso aí já dá... Se é que eu vou botar Nilson agora pro secundário mesmo, porque ele já me encheu o saco já, porque o cara não sabe dar uma explicação, rapaz, de como fazer a doutrinária. Tive que perguntar tudo a Andrezinho. Me mandou as xerox do livro, aí mandou primeiro a pergunta 20, depois a pergunta 5, tudo misturado. Falei, gente, é questão de ordem aí, que senão, se eu fosse seguir a ordem de Nilson aqui, a palestra ia ficar de perna pro ar. Pensa aí, né? Mas veja bem. Então, assim, desse material que Nilson me mandou, né, Nilson, é o texto do Viana de Carvalho, né? Pela psicografia de Divaldo Franco. Eu sou uma pessoa, gente, um pouco purista, né? Eu até não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Eu sou muito leitor de clássicos. Esse livro eu nunca li porque ele é muito novo. Eu estou esperando ele ficar velho para eu poder ler, entendeu? Eu sou assim, né? Com relação, porque se ficou velho e continua em evidência, é porque é bom, né? Porque tem essa questão, né? Então, apesar de, claro, as psicografias de Divaldo Franco nunca são ruins, né? Mas eu dei uma lida nesse livro e alguns pontos que eu peguei, como eu disse, esse livro, gente, é para um seminário de um mês, né? Então, você pegar e espremer esse tema que vocês apresentaram aqui e principalmente tendo esse livro como base, é muito pouco um bate-papo como esse. Mas eu vou tentar aqui resumir o que puder para todo mundo ficar animado para ler o livro todo e quando voltar o trabalho presencial, fazer um seminário, né? Não, Nilson? Combinado? Então, pronto. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro é a preocupação com a superpopulação do planeta. Né? Superpopulação do planeta. Então, eu falei, porra, por que nós temos essa preocupação? Nós, né? Claro que a superpopulação é algo preocupante, os recursos, né, são limitados. Alimento, água, principalmente água, né? Tá sempre se falando já no mínimo uns 20 anos aí que eu já escuto falar que a água do planeta o manancial de água pode estar comprometido, né? Realmente, pela poluição. Vocês estavam falando dos rios de Salvador quando eu entrei, né? Salvador era tudo rio, realmente. O dique do Tororó era 3 ou 4 vezes maior, né? Então, Salvador é uma cidade aterrada, né, com rios passando embaixo. E o pouco de rio que ficou a descoberto foram poluídos, né? Eu que morei muito tempo na boca do rio, eu sei, aquele rio ali tinha um manguezal. As pessoas até o início da década de 2000, né, até o início do novo milênio, ainda pescavam e comiam daquele rio, catavam caranguejo. E hoje está podre, né? Vamos dizer assim, né? E a realidade que você... Aqui em Lauro de Freitas não é muito diferente também, não. Acabei de passar ali no rio, ali, que corta ali o centro de Lauro de Freitas, e tá um cheiro nauseabundo absurdo, né? De vez em quando ele dá uma dessas. Quer dizer, um rio também, ali eu acho que é o Rio Joanes, se eu não me engano, também comprometido. Então, a superpopulação nessa parte do livro preocupa, né? Porque o nome do livro é Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho. Como é que vai ser uma superpopulação? Então, Viana de Carvalho, primeiro ele faz a gente lembrar que para cada ser encarnado na Terra, né, tem uns 10, né, ou mais no plano espiritual, né? Então a gente tem a pessoa, se todo mundo vem de vez, não ia comportar, né? Ele fala, e aí baseado, né, nessa estatística, né? Todo mundo fica dando essas estatísticas. Eu escuto essas estatísticas desde 96, né? Desde 95 que eu conheci a doutrina. Como é que o pessoal sabe essas estatísticas? Vai lá do lado contar, depois fala pra gente aqui, né? Claro, é uma estatística por alto, se baseia no que é dito por livro, né? Mas não há, impossível nós termos um número exato, né? Mas, baseado nisso aí, Viana de Carvalho diz que o planeta Terra comporta 5 vezes mais a população que está hoje. Como é que é? Não. Viana de Carvalho deve estar, como é que se diz, mistificando. Esse não é Viana de Carvalho, não é possível. Mas ele fala que a Terra pega ainda 5 vezes mais habitantes. E aí você para, né? Essa hora que eu tenho essa mania, eu tenho essa maluquice. Eu paro o que eu tô lendo e fico pensando, em vez de seguir a leitura para ter já a explicação, não, eu faço essa doidice, eu paro e fico pensando. Aí o cara escreve um negócio desse, baseado em quê? PPP, aí volta a ler, né? Volta a ler, né? Eu acho que, na verdade, eu quero ter um pouco a minha, né, as minhas ideias para depois ver a ideia do outro, né?
Então ele fala que com o progresso do mundo, novas técnicas de produção de alimentos serão feitas. Já existem essas novas técnicas, né? Pensando assim, né? Que técnicas? Alimento produzido em laboratório, né? Será que a qualidade é boa, né? Por exemplo, tem muito alimento produzido em laboratório, os transgênicos, mas a qualidade é questionável, né? Acho que ninguém aqui tem coragem de comer um transgênico sabendo que é transgênico. Às vezes come sem saber, né? Mas vamos dizer assim, que Viana de Carvalho é uma técnica de produção de alimentos, só que saudável, né? Feita corretamente. Talvez os ditos transgênicos não façam bem porque não são feitos corretamente, né? Porque são transgênicos. Né? Olha que interessante, só abrindo um parênteses, semana retrasada aí fizeram um transplante de um suíno em um ser humano, olha que delícia. Né? Para que servem os porcos no nosso mundo? Só para alimentação humana. Ninguém. Sei que tem algumas pessoas até que estão criando as raças de porquinho como animal de estimação, mas isso aí é a recessão, né? Então hoje você vê que nós podemos já pensar e não esperar alguém morrer para fazer um transplante de órgão, né? Hoje você já tem um porco aí alterado geneticamente e que um homem está vivo com o coração desse porco. Então a coisa feita em laboratório não é essa coisa ruim toda, até como eu pensava, eu sempre tive muito preconceito, né? Depende de como é feito. Então, um alimento pode ser muito bom com técnicas de laboratório, depende de como ele seja. Então, a produção de alimentos seria feita, segundo Viana, com técnicas novas de laboratório. Há muita coisa no oceano que não foi explorado, há muitas terras improdutivas que ainda não foram exploradas, que tem coisas que podem oferecer, né? Oceano, terra, quer dizer, tem muita coisa ainda que não foi explorada devidamente no planeta, né? E ele chama a atenção para outra coisa, o ser humano de um mundo mais desenvolvido, né? Que a gente estamos aqui nessa transição para o mundo de regeneração, não é isso? É um ser humano menos voraz, é um ser humano que quer consumir, porque a gente só pensa em consumir. Então, o ser humano também mudaria o seu perfil, né? Vamos dizer, no mundo de regeneração. Não teria essa voracidade toda em comer e também aprenderia, isso já se fala há muito tempo, os livros de André Luiz tocam nessa questão da alimentação pela respiração. E parte da nossa nutrição é feita no respirar. E isso tiraria muitas pessoas dizem que tiraria a metade da necessidade de ingestão de alimentos. Não sei se chegaria a tanto, né? Mas tiraria, sim, grande parte da necessidade de ingestão de alimentos, né? E os iogues, né, do Oriente já sabem disso há muito tempo. Eles comem muito pouco, meditam e respiram muito e vivem bem. Quer dizer, mas sempre acha esses iogues indianos aqui como pessoas excêntricas, né? Pessoas esquisitas. A gente não quer ser como eles, né? Mas não há necessidade. Podemos ser os seres humanos comuns, aprendendo esta técnica e nos beneficiando, ao mesmo tempo beneficiando o planeta, reduzindo a voracidade e a necessidade de alimentos sólidos e de água. Né? De água não, acho que isso aí mais o alimenta. Aliás, não. A atmosfera tem água, então pela respiração também angariaríamos, né, a água, vamos dizer assim. Então, novas técnicas de produção, menos voracidade. Ele fala aqui assim, além do mais, seria acompanhado de um amadurecimento no planejamento familiar. Planejamento familiar é uma coisa que não tem, porque aqui a gente tem 8 ou 80. Ou as pessoas que reproduzem muito, sem ter condições de sustentar a prole, ou gente que não reproduz nada. Muita gente está aí decidida a não fazer filhos, a não ter filhos, né? Então, seria uma humanidade amadurecida, teria um planejamento familiar para nem tanto e nem tão pouco. Né? Nem tanto, nem tão pouco. O doutor Barreto, né, que desencarnou ano passado, eu acho, né? O doutor Luiz Barreto, eu via muita palestra dele, né? E ele dizia que na década de 70, ele é médico, né? Ele já fazia campanha para planejamento familiar e que muita gente, né, ele foi falar isso, veja bem, para um público espírita, e foi fazer essa palestra,
e pensou que fosse apanhar depois das pessoas. Ele disse, como é que você fala em planejamento familiar? Vai impedir os bebês de nascer, impedir os espíritos de reencarnar? Né? Foi isso que disseram para ele. Aí ele fez assim, olha, eu fui embora com medo de apanhar em um público espírita. Né? Aí ele explica, gente, não é que eu não quero. Por exemplo, tem uma pessoa, um casal aqui, que não tem filhos, então planejamento familiar é estimular esse casal de forma saudável a ter 1, 2 ou quem sabe 3 filhos. Agora tá um casal aqui que já tem 3, 4, não, pode parar, já deu. É isso que ele está dizendo, né? É isso que ele queria dizer, o equilíbrio, né? Mas com a nossa mente, ela é tão assim hipnotizada em princípios teológicos que o Espiritismo abraçou essa parte teológica também do catolicismo remanescente, né? Que é proibido fazer planejamento familiar. É proibido usar contraceptivo, é proibido usar preservativo, né, a camisinha. Né? Toda uma série de proibições em pleno século XXI ainda. Né? Hoje em dia isso já está relaxando mais. Então ele quis dizer que não, que a contracepção pode ser, sim, controlada, né, mas não anulada. É isso que o doutor Barreto quis dizer. Que você pode ter um planejamento familiar, né, em que não seja tanto e nem tão pouco. Né? E ter uma condição econômica favorável, porque as pessoas que não querem ter filho é por questão econômica mesmo, né? Porque tudo é muito caro realmente, eu que o diga. Né? Quem cria filho que o diga, né? Então, assim, o planejamento familiar é para ambos os lados. Então, ele está falando sobre o amadurecimento da humanidade para o planejamento familiar. Né? E com o desenvolvimento da sociedade, né, Viana de Carvalho segue, também combateria-se a desigualdade. A nossa desigualdade ainda é muita, né? Muita mesmo. Aqui no Brasil, o Brasil que o diga, a nossa situação, né? Nossa pátria do Evangelho, ainda está incorporando aos poucos esse princípio, né, de pátria do Evangelho, lá do livro do nosso querido Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, né? Irmão X, né? Humberto de Campos, e que está incorporando essa questão de diminuir os impactos da desigualdade. Ele fala assim, teremos pessoas abastadas mais conscientes e que ajudarão as pessoas menos afortunadas. Que é isso que reflete a pátria do Evangelho dita por Ismael, né? Ismael, que é o mentor do território brasileiro, designado por Jesus. Né? Então, são esses pontos básicos que Viana de Carvalho nos apresenta para demonstrar um mundo melhor, né? E um mundo que cabe sim mais pessoas, 5 vezes mais, basta que nós aprendamos a viver, né? A viver de verdade, não é só sobreviver, não é só consumir, é a viver uns com os outros. Né? E aí pergunta-se a Viana de Carvalho se o conhecimento espírita especificamente poderia ajudar nesse processo. Ele, tanto pode que o conhecimento espírita dá esclarecimento sobre todos esses pontos, né? Que é um conhecimento científico, né? É um conhecimento filosófico, é um conhecimento social, está lá nas leis, lá no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade está lá, a lei de sociedade anda de mãos dadas com a lei do progresso, né? Então a gente sabendo viver a lei de sociedade e a lei do progresso, né, de uma forma conjugada de mãos dadas, é exatamente isso aqui que Viana de Carvalho está falando no livro. A vivência da lei de amor, justiça e caridade, né, no combate às desigualdades, a lei de igualdade, a lei de sociedade e a lei de progresso. Olha, com tudo isso que foi relatado aqui por Viana, vai diretamente nesses princípios das leis naturais, né? Sociedade, igualdade, progresso e justiça, amor e caridade. Né? Não a caridade de dar a esmola. No mundo regenerado seria realmente uma ajuda dos quem pode mais, ajudar quem pode menos a caminhar e não dar esmola. Né? Ajudar o outro a crescer. Isso aí é muito melhor, muito maior do que dar. A esmola necessária no nosso mundo claro. Mas é muito maior você ajudar a pessoa a crescer, para ela ganhar por ela mesma, do que dar esmola. Isso é uma caridade muito maior. Infinitamente maior. Né? É isso? Bom, deixa eu ver aqui. Então, assim,
vocês disseram que tem uma parte que vocês fazem as perguntas, né? Se você me aponta aí, viu, Nilson? Pra eu não atropelar o processo aí, viu? Ok? Então, dentro desse aspecto, né, a sociologia, né, já que o tema é sociologia, espiritismo e sociedade atual, a sociologia, ela tem uma atuação, ou melhor, a sociologia não, os princípios da sociologia têm uma atuação muito grande no sentido da gente conhecer a sociedade que vivemos, os pilares da sociedade que vivemos, os grupos sociais de todos os tipos, para que dessa forma, esses princípios aqui, né, essa aplicação de crescimento que Viana de Carvalho nos sugere, possa ser aplicado, né? Porque não adianta a gente pensar em desenvolvimento da sociedade se você tem excluídos. Né? Não dá para desenvolver, você desenvolve o quê? Nós desenvolvemos a sociedade para uma parte das pessoas, aqueles que podem ter. E não está se visualizando aqui o poder ter. A gente tem que buscar o ser. O ter é necessário? É, né? Mas, assim, focar no ser. Né? Então, assim, a questão social do ser indivíduo fazendo parte da sociedade, fazendo parte da constelação que é a sociedade. Né? A teoria da constelação que tem na sociologia, quer dizer, é o ser individual, os seres individuais fazendo parte, cada um, né, com o seu perfil, porque somos diferentes. Nós somos iguais em muitos aspectos, mas também somos diferentes. Mas essa parte da diferença não ser algo desagregador, muito pelo contrário, é fazer das diferenças algo que agrega. Então, nessa constelação, eu, enquanto indivíduo tenho algo a oferecer. Nilson, enquanto indivíduo, tem outro algo a oferecer. Andrezinho tem outro algo, seu Januário tem outro algo, Dona Maria da Glória, que está aqui, tem outra parte a oferecer. Quer dizer, cada um tem uma parte a oferecer, então isso forma essa constelação social. Então, nesse princípio, né, é que nós trabalharíamos, né, nessa sociedade nova que a gente almeja, que a gente idealiza, né, mas não adianta só idealizar. Nós temos que fazer por onde essa sociedade acontecer. Né? Isso é o quê? Isso aí é crescimento. Isso não é só questão moral, quer dizer, amadurecimento moral acima de tudo, claro, mas também crescimento do conhecimento, né? Vamos falar aqui das novas técnicas, né? Do conhecimento. Agora, aliar o conhecimento à postura moral. Não é moralismo, não é impor aos outros o que é certo ou errado para mim, mas é a gente saber viver em sociedade, é saber respeitar os limites do outro, como a gente quer que o outro respeite os nossos limites. Né? Então, respeitar os limites do outro é os benefícios chegar para o outro do mesmo jeito que os benefícios, eu quero que os benefícios cheguem para mim. Porque se eu quiser que os benefícios sociais do progresso cheguem só para mim e não para o outro, nunca a sociedade vai crescer, porque sempre vai haver revoltados. Enquanto houver excluídos, sempre haverão revoltados. Então, é entender que todo esse crescimento que a gente vem tendo na tecnologia, né, na inovação, seja um conhecimento que possa beneficiar o globo, e não só um pequeno grupo, não só a quem tem acesso. Né, para que todos, na verdade, para que todos tenham acesso, né, a esse... Hoje a gente está fazendo o trabalho doutrinário pela internet, né? Devido ao distanciamento, pelo nosso queridíssimo, ilustríssimo coronavírus, né? É o vírus mais ilustre que a gente conhece, que nos obrigou a fazer coisas que a gente nem pensou que faria na vida. Né? A divulgação por internet já existia, mas não com essa intensidade. Teve gente que não sabia mexer em internet, não sabia mexer em celular, teve que aprender. Pessoas assim, e mais assim. Meu pai foi aprender a mexer num smartphone com 80 anos. Né? Meu pai, hoje ele está com 82, vai fazer 83 agora em abril, então ele tem nem 3 anos que ele mexe no smartphone. Entendeu? Aprendeu, aí ele faz ligação por WhatsApp, tá todo chique no último. Já minha mãe não. Minha mãe não sabe, minha mãe não toca,
né? A gente faz, ela gosta do brasileiro, mas a gente tem que fazer para ela. Aqui passa aqui, mas ela vai lá e olha. Mas obrigou a gente a ter um conhecimento nessa parte doutrinária, na parte profissional, né? O trabalho remoto. Né? Agora, infelizmente, nem todos têm acesso a isso. Veja, meu filho, né, pode estar na escola particular, teve a aula dele toda remota ano passado e com qualidade. Mas teve escolas, por exemplo, pública, né? Infelizmente, o nosso ensino público, escolas estaduais, escolas municipais, que ficaram sem conteúdo, ficaram sem aula. Aí você vê a excludência, a gente pensa, todo mundo. Você veja, esses meninos de escola pública, todos têm um celular. Vai lá olhar que todos têm o smartphone. Não é falta do equipamento, porque às vezes você vai na casa de uma pessoa que a parede está no reboco. Nem maçou a parede, mas tem um iPhone 7. Faz fé? Parece que eu estou mentindo? É verdade. Todo mundo tem o seu. Não é por falta do recurso. Mas acontece que se percebeu que para a parte educacional, para ensinar, não basta acessar um celular. Precisa de coisas maiores, precisamos de plataformas. E essas plataformas só funcionam bem num computador. Né? Nem todas funcionam bem em um aparelho de celular. Né? Então tá aí que teve a dificuldade. Eu sei que eu estava trabalhando na escola até ano passado, né? E havia uma dificuldade de acessibilidade dos meninos. Mesmo que tinha celular, tinha dificuldade de entrar na plataforma. Né? Então você vê, o celular chega fácil, mas o computador não. O computador, o notebook, e esses aqui são necessários como ferramenta de educação. Né? O celular, ele vai até certo limite. Né? Então você viu aí muitos meninos de escola, meninos e meninas, jovens, adolescentes de escola do Estado, que não tiveram aula, que perderam ano. Né? As escolas municipais colocaram plataformas disponibilizando aulas, mas nem todos conseguiam acessar. Né? Então, assim, a coisa existe, mas não é para todos, ainda é excludente. Então, tem que se criar um plano. Sempre haverá, gente, mais ricos e mais pobres. Né? Isso aí já foi uma resposta ali do Livro dos Espíritos. Porque nem todos têm a mesma capacidade, a mesma inteligência, tem as mesmas provas a suportar, né? Às vezes é questão de provas, expiações. Então sempre haverá mais ricos e mais pobres. Mas recursos como esse deve se chegar a todos, deve ser oportunizado a todos. Então, assim, o desenvolvimento da sociedade que Viana de Carvalho nos aponta, nessa questão de desigualdade, bate exatamente mais certeiro nisso aí. O conhecimento poder chegar a todos, né? O conhecimento. Porque, como eu falei aqui no início, quando a gente fala, a Terra cabe 5 vezes mais, a gente pensa logo em comida. Fala a verdade. Todo mundo mas não vai ter comida para esse mundo de gente, né? E aí, Viana de Carvalho resolveu isso aqui rapidinho, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, tudo para o ser humano mais amadurecido, vai conseguir descobrir coisas que ainda não descobriu, tal. Mas como isso, né, englobar a todos? Né? A educação. O ser humano terá menos voracidade, né? Vai ser um ser humano mais educado. Mas como esse ser humano será educado? Então, assim, o conhecimento é a chave para tudo isso. E o bom uso do conhecimento é a resolução. Ok? Então, nesse aspecto, o conhecimento espírita ajuda, sim, né? Ajuda. Se o conhecimento espírita ele estiver, né? Não como uma coisa assim de espírito de seita, né? Não, isso é coisa de espírita, eu tenho outra fé. Não, não é isso não. É o conhecimento como ele é analisado, né? O conhecimento dos princípios, né? Principalmente das leis, né? Das leis da natureza, as leis de Deus, que é o livro terceiro, né? A observância desses princípios que são ensinados, que está no livro terceiro do Livro dos Espíritos, né? Que são as leis de Deus, ou lei natural, como preferem chamar, ou as leis da natureza, né? Na verdade, a lei é uma só, e que eu enxergo assim, é uma só,
mas que tem seus aspectos. As leis da natureza, como se, na verdade, são divisões dessa mesma lei, uma lei principal, né, que rege todo o universo, que é Deus. Né? Então, essa observância dessas leis da natureza é que pode ser, assim, algo que faça engrandecer mais ainda esse amadurecimento da humanidade. Não é impor que todos sejam espíritas, não. Mas esses princípios das leis da natureza, né, da lei natural, está presente no conhecimento e na educação de todos. Então, aí que seria o conhecimento espírita. Né? Não a imposição, enquanto doutrina, enquanto pensamento, sobretudo religioso, para ninguém. Ok? Deixa eu ver a hora aqui para não atropelar. Não é isso? Então, assim, a nossa sociedade atual é uma sociedade muito conflituosa, né? Foi a sociedade da oportunidade, né, para uns, né, como eu falei essa parte aqui da educação, mas outros ficaram excluídos. Então, vê-se que na atualidade está um pouco distante ainda, né, ou muito do que Viana de Carvalho sugeriu aqui, né, que eu destaquei, né, está um pouco distante porque ainda a gente não está fazendo assim, uma parte de conhecimento ainda para todos, mas, em compensação, já existe uma preocupação com relação a isso. Ainda não é, mas já há uma preocupação, porque se vocês forem ver há 30 anos atrás, por exemplo, não havia essa preocupação. Né? Não havia essa preocupação. Então, você vê como o nosso ensino público foi sendo depredado ao longo dos tempos. Né? Veja que no passado as escolas públicas eram excelentes, né? A gente sabe, né? Até a década de 70 e tudo mais, e esse nosso ensino público foi sendo depredado porque a iniciativa privada começou a tomar conta, né? De certa forma, já a gente fala, as coisas não são privatizadas. Muita coisa não é privatizada diretamente, mas indiretamente o ensino está quase que todo privatizado, porque enquanto qualidade, a qualidade do ensino está mais no privado, né, do que no público. Então, isso, de certa forma, né, entre aspas, é uma privatização do conhecimento, né? Não é uma privatização do ensino, não é a privatização das escolas públicas, mas é uma privatização do conhecimento, né? Só chega o conhecimento, só chega mais ao privado que consegue pagar por ele. Então a gente vê atualmente isso aí, né? Todo mundo tem acesso a uma maquininha, ao celular, mas não tem acesso ao conhecimento. Porque a internet traz informação, gente. Informação sem conhecimento, né? Quantas coisas que se lê na internet que deseduca mais do que educa. A gente está vendo aí na pandemia, né? Essas questões todas que estão sendo abordadas aí, da doença mesmo, as vacinas e tudo mais. E aí as pessoas se baseiam muito em informação de internet, de coisa que mandou pelo WhatsApp, coisa que viu no Instagram, que viu no Facebook. Eu vi no Facebook, tá? E não estão se procurando as fontes mesmo de quem conhece, de quem é profissional, de quem estudou para isso, que tem realmente formação, porque esses textos de pessoas com formação para falar no assunto são muito chatos e ninguém quer ler, né? Ninguém quer ler porque dá preguiça, né? É mais fácil, né? É mais fácil aceitar o que vem mais simplificado num meme pelo WhatsApp do que realmente buscar o conhecimento sobre a questão. Então a gente está vendo muito isso na sociedade atual. Muita informação, mas pouco conhecimento. Porque conhecimento não é informação. Né? A informação, repito, pode, muito pelo contrário, destruir o conhecimento se a gente não souber usar corretamente essa informação. E assim, é o que grita mais assim nesse momento aqui, quando fala assim de sociedade atual, nessa parte do conhecer, o que grita mais na minha mente é isso. Ok? Então, o bom é que a gente entender que a gente tem que disseminar. Então, a gente aqui está disseminando conhecimento, a gente está num esforço aqui, né? Num esforço de formiguinha para expor, né, algum conhecimento. A gente tenta fazer, pelo menos dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, né, eu falar a verdade, tem muita besteira também, né? Você entra em perfis espíritas aí, em rede social e tudo, tem muita da bobagem também, muita adulteração, muita deturpação. Então, até espiritismo a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu digo, usemos a internet como um veículo, mas que a nossa fonte sejam os livros, principalmente os da codificação, acima de tudo, né? Que a gente tenha a nossa base solidificada para que o que a gente se deparar aí com a internet, a gente também não está participando
dessa deturpação, né? Porque a gente às vezes critica, estão deturpando, estão falando bobagem, e a gente, como é que a gente está? O que é que a gente está falando? O que é que a gente está dizendo? Né? Até onde está indo o nosso conhecimento? Será que a gente está passando conhecimento também? Ou a gente está passando achismo? Achismo é uma coisa perigosa. Eu acho muita coisa. Achar, eu acho muita coisa. Mas será que o que eu acho serve como conhecimento? Então vamos fazer essa reflexão, né? Fazer essa reflexão nesse momento, né? Dessas questões. A gente está muito focado em questão política, quem é de esquerda, quem é de direita, tem até discussão. O espiritismo é de esquerda ou de direita? O espiritismo, gente, é para cima. Nem a esquerda, nem a direita. Eu acho que assim, a questão de direita e esquerda, de quem você vota, quem você não vota, vai da consciência de cada um. Você vota naquele que você julgar melhor ou o menos pior, né? Que o nosso quadro político é difícil a gente pegar um aqui e botar melhor, né? É complicado. Então a gente julga, a gente vota no menos pior, a gente vê aí quais são os benefícios que cada candidato vai dar, né? Mas a gente não pode ficar se pautando somente nessa briga política, ideológica. Não, o espiritismo é para cima, né? É para frente e para cima, como disse o Gilvaldo, lá do presidente do Santeria Divina, né? É para frente e para cima, né? Ele sempre fala assim. E a gente abraça os princípios do cristianismo primitivo, da caridade mesmo, do amor ao próximo, é Jesus na sua forma primitiva, né? Sem as deturpações teológicas que teve ao longo do século. Isso aí a gente bate sempre nessa tecla, vai bater sempre, né? Então a gente tem que ver como o nosso conhecimento está chegando, né? Até a gente realmente está transmitindo conhecimento e não achismo, e não misturando a doutrina com questões, né, ideológicas, políticas e tudo mais, né, porque acho que os princípios reais da doutrina têm que estar acima disso tudo, porque os princípios espíritas, os princípios do mundo espiritual são eternos, e essa briga de esquerda, direita, tal, isso aí é tudo transitório, isso é tudo transitório. Então a gente está pegando o eterno e querendo misturar o transitório, né? Aí não dá, né? Então a gente está fazendo o mesmo que as religiões fizeram no passado com o cristianismo, né? A gente estaria fazendo a mesma coisa. A gente tem que falar, a gente tem que ter postura política enquanto espírita, sim, mas a postura política de buscar aqueles que se comprometam com a lei do progresso, né? Se comprometam com os princípios da lei de sociedade, né? Então isso é o princípio que a gente procura, não idolatrar pessoas, princípios, projetos, benefícios, ok? Ô, Dibi. Diga, meu irmão. Em 2 minutos, você fecha em 2 minutos? Fecho agora. Não, então eu vou fechar agora mesmo. Então, sociologia, espiritismo, sociedade atual, gente, é muito mais do que essas pinceladas que eu dei aqui. É muito mais. Mas fica aí, né? Nós enxergarmos a nossa sociedade com um outro olhar. Um olhar mais espiritual. Não é um olhar teológico, fanático, religioso, não, gente. É com o olhar mesmo de um ser imortal que nós somos. Em essência. Ok? Até engasguei aqui agora no final. Forte abraço. Meu Dibi, obrigado. Aí Dibi traz para a gente uma série de reflexões, algumas provocações, inclusive, uma temática que realmente, como você falou, né? Um seminário seria até mais adequado, né? Para o universo que existe. De tempo, eu queria deixar franqueado, né? Para qualquer colaborador, participante aqui, poder esclarecer alguma coisa, tirar alguma dúvida. Fica à vontade. O espaço é de todos nós. Obrigado. O apelido é Dibi, né, Nilson? Não, é meu sobrenome. É sobrenome. Dibi é meu sobrenome, porque é de origem libanesa. Meu pai é do Líbano. Dibi é um nome muito usado pelos libaneses, pelos sírio-libaneses, né? Se você for lá em São Paulo, que tem uma comunidade sírio-libanesa muito grande, tanto que tem um hospital, né? Lá você vai ver muito Dibi. Tem poucos aqui em Salvador, tem poucos, mas em São Paulo tem muitos. Inclusive alguns Ricardo Dibi. Tem um médico muito famoso em São Paulo chamado Ricardo Dibi. Eu falei, meu homônimo aí.
Ô, Ricardo, em algum momento, quando você falou sobre, tocou na condição da sociedade, do crescimento que tem que ser na vertical, não é isso? O nosso crescimento tem que ser na vertical, essa é a preocupação. Na reunião do CD3, em algum momento, nós lemos um texto onde falava sobre o ponto de vista. E a necessidade para haver a unificação, para que todos possam deixar prevalecer a lei de sociedade, que ela consiga atingir o objetivo, nós temos que deixar nosso ponto de vista. Não é que vai ser ignorado, mas sentarmos com outras pessoas e analisar, e ser analisado cada ponto de vista, cada um. Então, a unificação só vai acontecer a partir desse momento, onde houver a unificação. O meu ponto de vista é negativo? Não. Mas é o verdadeiro? Também não. Então, sentarmos para chegarmos à conclusão. Então, o que eu sinto, o que acontece hoje, se eu tenho minhas conveniências, não importa se vai ter as vítimas. O que importa é que aconteça o que eu acho que é bom para mim. Infelizmente, é a realidade de hoje. Não importa se vai ter as vítimas, mas se acontecer da forma que deve ser, que me satisfaz, é o que importa. Então, o ponto de vista é o problema. Entendeu? Para acontecer a unificação que é necessária, para que esse crescimento, que é o que você falou, que é indispensável, o crescimento moral, tem que nós nos entregarmos no sentido de não deixar prevalecer nosso ponto de vista, de que a verdade minha, sua, de Nilton, de Januário, de André, não. Então, quando encontrarmos a consciência de fazer, para acontecer a unificação, nós temos que entender que o nosso ponto de vista é simplesmente um ponto, não é o necessário, não é o mais importante. Ó, tem até um texto no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Ponto de Vista, né? Justamente dando uma abordagem, a abordagem desse texto é que a gente enxerga as coisas do ponto de vista espiritual. Que, por incrível que pareça, mesmo não sendo espírita, muita gente não se recusa a esse ponto de vista. Porque, assim, eu tenho as minhas conveniências, todos nós temos, e eu tenho um ponto de vista, eu tenho uma opinião. Agora, assim, se eu percebo que a minha opinião não vai somar e tem outras que somam, o mais correto, o mais ético é eu declinar da minha opinião. Mas para isso a gente tem que ter maturidade e um tantinho de sabedoria, né? A gente declinar as nossas opiniões pessoais em prol de uma melhora para a sociedade. E uma melhora da sociedade é uma melhora para a gente também. A gente não entende que a gente faz parte da sociedade. Eu abro mão de um privilégio pessoal mesmo para beneficiar um grupo social do qual eu faço parte. No final das contas, eu também sou beneficiado. Agora, não sozinho, egoisticamente, né? O problema é, como sempre Kardec e os espíritos estão falando na codificação, o egoísmo, o orgulho, né? É o que a gente vive muito, né? Que é achar que o nosso ponto de vista é sempre o melhor. De repente, se o meu ponto de vista em alguma situação pode ser até o melhor. Vamos dizer assim, tem uma situação que o meu ponto de vista é o melhor. Vamos lá? Mas, de repente, os outros ainda não têm maturidade para abarcar esse ponto de vista. Então, eu me recolho, deixo eles amadurecerem mais e enxergarem por si próprio, porque não adianta forçar. Pô, Jesus era a verdade, mas ele não forçou ninguém a ter o ponto de vista dele. O que ele fazia? Ele ensinava, orientava, dava umas chamadas, ou então quando via que era uma coisa mais complicada, fazia uma parábola para a pessoa ir pensando, né? E ele era a verdade, era o caminho, a verdade e a vida. E nunca impôs o ponto de vista dele para ninguém, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Já que Jesus é nosso modelo e guia, então pensamos em Jesus nesse momento. É quando falar pensa em Jesus, parece uma coisa piega. Não é não, gente, é uma coisa prática. Jesus é algo, a gente tem que pensar que Jesus é algo prático dentro do Espiritismo. Não é algo que a gente fica, Jesus, tal. Como a gente faz, não. É algo prático.
Jesus no Espiritismo não é algo para ser louvado nem idolatrado, é algo para ser vivido. Isso é a palavra de Emmanuel, não é minha não. É a palavra de Emmanuel. Ricardo, então, quando o meu ponto de vista é saber abrir mão do ponto de vista quando for para o bem geral, para o bem de todos. Exatamente, para o benefício de todos, né? Para o bem de todos. Aí sim. É isso. O ponto de vista, e se tratando de grupamento espírita, o ponto de vista, se estiver divergindo muito, usa um que eu penso que é de todo. Se a pessoa é espírita, eu penso que esse ponto de vista é de todo. O ponto de vista do Evangelho. O ponto de vista de Jesus, de Kardec, do Espírito de Verdade. Pronto. Na dúvida, é só recorrer a essa galera aí, que fica tudo bem. É tão simples, mas complicamos. Dibi, você falou uma coisa que... Você falou muita coisa interessante. Teve uma que me chamou muita atenção, que é a sociedade que nós queremos, né? A gente fala muito isso de um tempo para cá. A gente comenta muito isso entre as pessoas conhecidas, pessoas amigas, parentes e tal, que nós vimos querendo uma sociedade melhor, diante do que nós vivemos há muito tempo. Essa sociedade melhor, ela deve partir das nossas ações, porque às vezes a gente quer que a sociedade seja melhor com a ação do outro. E às vezes nós achamos que nós estamos num caminho certo para essa sociedade e às vezes não tanto. Então como é que a gente pode equilibrar isso, né? Eu quero uma sociedade melhor, eu devo também fazer por merecer, fazer ela seguir essa linha. Mas também eu tenho que entender que nem sempre eu visualizo essa sociedade melhor. Foi a questão do egoísmo que você falou. Porque em alguns momentos, essa sociedade melhor que eu quero, está muito de um ponto de vista meu, de uma perspectiva minha e de um pensamento egocêntrico, ou egoísta, não sei. Como é que eu posso equilibrar isso? Ou então, como é que eu posso vislumbrar isso de fato? Tipo, eu penso que é assim, mas talvez não seja. Que pergunta complicada. Aqui é o mês. Veja bem, Nilson. Você quer uma sociedade melhor? Claro que a gente tem que ser o primeiro a ser vamos dizer assim, nós somos agente de mudança, como se chama assim. Agente dessa melhora, tem que ser o primeiro. Mas você diz assim, mas a sociedade não muda só com a minha vontade, o andorinha só não faz verão, né? Então você vai propagar essa vontade. O que acontece, né? Quando você tem análises sociais, por exemplo, Max Weber, né? Max Weber, ele tem uma proposta social de se viver melhor em sociedade. É a melhor? Em alguns aspectos sim, em outros não. Você tem que ler a obra dele para entender. Mas Max Weber, ele fala muito sobre a neutralidade axiológica. Entendeu? Neutralidade axiológica, ele diz assim, que nós, diante de uma discussão sobre questões sociais, nós temos que ter uma neutralidade de valores. Isso é quase impossível, né? Uma neutralidade de valores, quer dizer, não impor os meus valores, sejam ideológicos, religiosos, tudo. Tem que ser a neutralidade de valor, de axiologia é o ramo da filosofia que estuda valores, né? Valores morais, valores éticos, valores comportamentais, essa coisa toda, né? Então, a gente tem que ter essa neutralidade axiológica, porque se todos os indivíduos, cada um vai impor o seu ponto de vista, vai impor suas paixões, né? E aí você não tem um resultado satisfatório, né? Então, para Max Weber, a gente queria ter essa neutralidade, né? Bom, a gente não consegue, né? A gente sempre, as nossas convicções, elas gritam dentro da gente, né? A gente conseguir ser neutralidade axiológica é muito difícil. Eu acho que é possível, eu acho que um dia a gente vai conseguir, né?
eu acho que a neutralidade axiológica de Max Weber, ela pode estar inserida já nesse contexto aqui mais para frente, né? Apresentado por Viana de Carvalho. Acho que já é possível a gente pensar no todo e não só em nós. Então, assim, você tem os seus valores, você quer o melhor. Se você, primeiro, estude a si mesmo e estude esses valores. Se eles forem bons mesmo, você os propaga. Você vai achar pessoas que vai afinizar com você, né? E você propaga. É tipo da coisa. Tudo que é bom, um dia cresce. Né? Ainda que em algum momento da história, por exemplo, o cristianismo foi esmagado em um momento da história. Foi esmagado por Roma. E foi recriado de forma deturpada, que Roma deturpou totalmente o cristianismo. Mas ele está renascendo. Ele renasceu aí, né? Em 1857. Né? Porque é verdade. Então, se o que você quer, Nilson, é verdade, você pode não ver nessa sua encarnação. Mas isso vai vigorar algum dia, né? E o que não é verdade é aquela coisa, toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada e jogada fora. Entendeu? Então vá tentando arrancar essas plantas que não prestam já desde o início, né? Para não dar esse trabalho a Deus, né? Vá tentando arrancar e faça o seu melhor possível, sabendo que sempre vai ser o melhor ainda imperfeito, mas sendo o melhor, já tá bom. O melhor possível, né? O melhor possível. O melhor dos mundos possíveis, né? Como diria Kant, a gente vive o melhor dos mundos possíveis, né, Manuel Kant? A gente vive o melhor dos mundos possíveis, né? É o que dá para ser, né? Kant, ele equacionava essas questões assim, né? É o que dá para realmente, é o que dá para ser, né, Kant? Mas pode melhorar. Com certeza. Nosso horário esgotou. Tem mais alguém que queria trazer alguma fala, alguma colocação? Diga, Val, para encerrar. O que me chamou a atenção quando você falou sobre que a gente sempre vai ter as diferenças sociais do rico e do pobre. Mas o que a gente está vendo hoje é que o homem, ele produz a miséria, não é? Ele produz a miséria e é o que não deve ser aceitável, né? Porque, como você também colocou mais atrás, é que a gente vive na sociedade. Então, a gente realmente não pode querer uma coisa só para uma classe, só para nós, e esquecer dos outros, porque a partir do momento, vamos dar exemplo, se eu só quero aquilo para a minha classe, para mim, eu saio no ônibus e eu sou assaltada, eu não tenho direito de ter um celular, eu não tenho direito de passear com minha família em um carro, porque eu estou produzindo miseráveis ao meu redor, que aí vai vir o quê? O que acontece hoje. A gente não vive com medo, compra o carro, tem que botar no seguro, e vive assim uma coisa muito desequilibrada. Então, realmente, tem que ter, como você também botou e muito bem colocado, a gente sempre ir para o primário, que é o quê? Tá certo esse tipo de pensamento? A gente só querer só para nós? Será que Jesus pensaria dessa forma? A gente realmente recorrer ao Evangelho, né? Nessas horas que muitos religiosos estão se perdendo. Só nesse querer, e está se perdendo, gente. A gente está aí, ó. Eu tenho medo de sair de ônibus, já fui assaltada 4 vezes, já tive arma na cabeça. Quer dizer, não ando com o celular. O mais seguro que eu consigo hoje é andar de metrô. Então, assim, se vou em um lugar, fico com medo se o tráfico está dominando. Então, é complicado, né? Realmente, tem que realmente ter equilíbrio e olhar assim, qual é o menos pior que a gente tem aqui, para que também venha agradar os outros. Não é só a gente que pode ter, os outros também têm direito de ter, também de ser felizes e também de realizações, não é? A gente ainda somos muito focados nas nossas fraquezas. Os espíritos sempre falam para a gente, não tenham medo de nada. Mas você tem medo, eu tenho medo. Porque é ainda da nossa natureza animal, né? Esse medo exagerado. É da nossa natureza animal. O medo tem que ser superado também. Não é que você vai atravessar a rua de olho fechado, né? Nem vai se precaver dos perigos, não. Mas esse medo que nos desequilibra, ele deve ser né? Você dá um jeito, Claudina, de controlar esse medo aí, porque você pode acabar tendo um estresse nervoso aí, né? Pensa aí na sua saúde, então... Eu sei que falar é fácil. Eu já passei por essas situações que você falou aí, eu também já. Estamos juntos. Mas, assim, eu não queria, quer dizer,
tem uma coisa que você falou aí no início, eu não queria dizer para a coisa não ficar agressiva, já que é uma palestra espírita, mas a verdade é que tem misérias que são programadas. Entendeu? Sempre vai ter ricos e pobres tal, na lei natural, mas na prática a pobreza, a miséria programada, organizada, projetada e é programada, porque é de interesse de muitas pessoas, de certos elementos da nossa sociedade, que esses miseráveis existam. Então, muita miséria existe, não é porque falta recursos ou falta amor, é uma miséria programada. Como a depredação do ensino público foi programado. Agora, se eu falar isso aqui, aí vão dizer que eu estou falando de discurso político, não sei o quê, aí é por isso que eu evito, mas muitas das misérias não são pela condição nossa de ser humano, são misérias programadas, que tem gente lá em cima, entre aspas, ensinando do ponto de vista material da vida encarnada, que programa isso e que quer assim. Isso aí é mais complicado. Mas veja bem, o Império Romano um dia caiu, né? Os vikings, né, que fizeram aqueles caras fortão, caíram também. E foi uma queda grande, porque quanto maior o homem, maior a queda, né? Esses vão cair também no momento certo. Né? A gente diretamente não pode fazer nada, né? Mas a gente faz o melhor, né? Para herdar a terra, que esses não herdarão. Esses especificamente não herdarão mesmo. Esse aí pode herdar Mercúrio, que é lá perto do Sol, para eles usarem bastante protetor solar.